Shalom, queridos. Mais um papo reto, com o apóstolo Paulo. E eu queria compartilhar com você uma palavra que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1. A palavra de Deus diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu nasci e cresci dentro de uma igreja evangélica. E com certeza você já ouviu algumas vezes referência a esse versículo para falar da forma da liturgia do culto. Nós somos uma igreja que precisamos oferecer ao Senhor um culto racional. É o que eu cresci escutando. Escutei muitos pastores falando isso. E não os culpo. Mas não é isso o que o apóstolo Paulo queria dizer aqui. Porque não é falando sobre a formatação da liturgia, se você está racionalizando ou não o poder de Deus, que ele está se referindo, que ele está tentando falar aqui para a Igreja de Cristo. Se você fizer uma viagem ao Velho Testamento, antes do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, você vai ver como o perdão dos pecados era expiado. Como era feito o sacrifício, como alcançava-se o perdão dos pecados. As pessoas precisavam oferecer um sacrifício. Seja um cordeiro, seja uma pomba, dependendo do pecado praticado. Tinha que ser um animal puro, um animal perfeito. Não podia ter manchas, não podia ter falhas, não podia ter nenhum tipo de aleijão. Tinha que ser o melhor. Não era assim? Não eram essas as orientações que Deus deu aos sacerdotes na hora de receber esses animais para o sacrifício? O sacrifício não poderia ser apresentado de qualquer forma. Para que pudesse levar a culpa pelo pecado praticado. E uma vez que Jesus veio, ele foi o nosso Cordeiro. Ele foi o Cordeiro Santo, que podia, de uma vez por todas, pagar o preço do nosso pecado, do meu pecado, do seu pecado. Porque ele não tinha uma mancha, ele não tinha um pecado, ele não tinha um erro, ele foi como ovelha muda ao matadouro, sem ter uma culpa sequer. E ali, na cruz, ele levou todos os nossos pecados. Pagou cada um deles. Todas as nossas culpas levou sobre si. O castigo que nos traz hoje a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Não é isso que a palavra fala? É isso que você sabe. É isso que a palavra nos diz. Mas e aí? Tudo feito? Não preciso me preocupar com mais nada? Anos depois vem Paulo e pede: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo aqui está fazendo uma referência ao cordeiro que era imolado lá no Antigo Testamento, antes de Jesus. Que o cordeiro ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. O cordeiro estava sendo preparado para morrer. Ele não tinha vontade própria, ele não sabia o que estava acontecendo, ele não tinha nada a ver com o pecado daquela pessoa.
Ele estava indo de forma irracional, porque ele era um animal irracional. Mas nós não. O que Paulo está pedindo é que quando nos apresentássemos diante do Senhor, viéssemos sabendo o que estamos fazendo. Plenos da nossa capacidade de escolha. E não faça de qualquer jeito. Não faça mecanicamente. Não chegue diante do Senhor de qualquer maneira. As pessoas confundem muito aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário e a liberdade que ele nos trouxe até mesmo de poder chegar ao Santo dos Santos, e acha que uma vez que o véu foi rasgado e que o caminho agora está livre, eu posso me achegar a ele da maneira como eu estiver, de qualquer jeito. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O véu foi rasgado, mas o Santíssimo continua sendo Santíssimo. O lugar santo continua sendo um lugar santo. E nós não podemos nos achegar a ele de qualquer jeito. Nós só chegamos diante do Pai, porque quando ele nos olha, ele vê Jesus. Precisamos nos limpar, nos purificar, e isso é todo dia. O sacerdote não tinha que oferecer as orações todos os dias, o incenso agradável ao Senhor, não tinha que oferecer o incenso do povo todos os dias ao Senhor, não tinha que ali todos os dias verificar o pão da propiciação quando entrava no lugar santo, não tinha que acender o menorá ali, o candelabro todos os dias. Isso nós precisamos nos atentar todos os dias. Nós precisamos chegar diante do Senhor, nos verificar, nos analisar, nos arrepender, nos consertar para estar aptos para assim entrar no Santo dos Santos, para ter a plenitude de tudo aquilo que ele preparou para nós no Espírito, para ter as revelações daquilo que o Espírito Santo é em nós, para ser canal dele. Nós vamos continuar sendo imperfeitos, com certeza, vamos continuar sendo limitados, mas todos os dias buscando melhorar, buscando a estatura do varão perfeito. É isso que Deus nos chama, é isso que ele nos convida. Só seremos perfeitos quando tivermos o nosso corpo transformado e nos encontrarmos com o noivo nos ares. Aí sim, a história vai ser outra. Aí nós teremos, alcançado a perfeição, a estatura do Senhor Jesus. Até lá, é uma busca constante, contínua, que nós precisamos observar sempre. Amém? Então esse texto do apóstolo Paulo sobre o se apresentar não fala sobre a forma rígida, engessada. Muitas vezes eu escutei isso falando sobre cultos barulhentos. Se você não gosta de um culto barulhento, não frequente igrejas barulhentas. Mas essa palavra em si não fala sobre a liturgia do culto, mas fala sobre como está a sua mente, o seu poder de raciocínio e o seu poder de escolha na hora de apresentar as suas vontades ao Senhor. Renda a Ele as suas vontades. É isso que o apóstolo Paulo fala. Apresente-se a si como sacrifício vivo. Saiba o que você está fazendo. Deixa Ele no controle da situação. Não tente tomar as rédeas. Deixe que Ele conduza você. Ofereça a sua vida como um sacrifício santo e agradável ao Senhor. Através de um culto racional. Quando você for prestar culto ao Senhor, que você faça isso sabendo o que você está fazendo, porque você não é um animal irracional que está sendo arrastado sem saber para onde e nem fazer o quê. Que todas as vezes que você for prestar o seu culto, seja na sua casa, seja no seu devocional ou na sua igreja, que você possa atentar para as escolhas que você tem feito,
para como você tem derramado o seu incenso diante do Senhor, as suas orações diante do Senhor. Que seja de forma inteligente, racional, sabendo fazer as escolhas certas, não fazendo repetições vãs, às vezes fazendo uma oração bonita como o outro faz, ou declarando, repetindo coisas que os outros repetem, não. Escolha você as suas palavras, faça você as declarações ao amado da sua alma. Talvez te falte criatividade por falta de costume, mas você pega o jeito. Se você continuar dia a dia buscando o Senhor, peça ao Espírito Santo que te ensine a salmodiar a Ele, que te ensine a se declarar a Ele, que te ensine a falar, a elogiar. O louvor é elogio. Você elogie a majestade do Senhor, a presença dEle, o trono dEle, a glória dEle. Isso tudo faz parte de um culto racional, porque são atos que fluem de dentro de você, enquanto você raciocina, pensa, escolhe o que vai entregar ao Senhor. Que você sempre escolha o melhor, em nome de Jesus. Eu te abençoo. Fique na paz.